esse cara aqui eu pago um pau. Ele já tem um nome que é dele. Vendedor nato. Então coloquem na cabeça, vendas é conhecimento. Tem transformado muita coisa ao redor do mundo. Todo dia vai ser um obstáculo diferente. Você tem que ir lá e fazer. Então não é sobre a gente, é isso, é sobre a pessoa. Como que faz para faturar X? Irmão, tu já sabe, tu não quer pagar o preço. Viu que a oportunidade de empreender está bem melhor. A gente conseguir ter, a mulher ter um foco no que ela está fazendo. E abordar esse caminho do sucesso é que a gente precisa trabalhar a nossa abordagem. Eu já tinha ali feito meus 10, 11 mil do ano retrasado, mesmo sem saber, eu fui apenas poupando porque eu fui muito assim. Aqui outra, né? Sorria, depois a gente acha o motivo. E isso fez com que a gente chegasse onde a gente está hoje. Fez a gente começar a trabalhar com os doces. Obrigado. Agora a próxima palestrante, meu, maravilhosa. Tem uma história de vida linda que vocês vão se identificar. Seja bem-vinda. Ela, gente, ela é lá do Grajaú, um grande polo cultural de empreendedores. Que maravilhoso. Luciane, vem aqui aos palcos. Bom dia, sou Luciane Gaspar, vim lá do Grajaú. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Hoje é sábado, né? Sábado de manhã. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. A minha história é muito longa, mas eu vou encurtar. Eu não consigo falar de eu empreendedora sem falar da minha mãe empreendedora. Só que eu demorei muitos anos da minha vida para entender que aquela mulher já era uma empreendedora. Então, a princípio, nós éramos em 5 irmãos de sangue, mais um irmão que ela criou por parte de pai. E essa mulher, para ela poder educar e criar essas crianças, ela começou a trabalhar dentro de casa. Então, o que ela fazia? Ela costurava, mas ela sempre envolvia todo mundo da casa. Então, ela... Minha irmã já está chorando. Eu não posso chorar, hein? Então, o que ela fazia? Ela costurava dentro de casa, mas ela também dividia o trabalho. Então, a parte da costura que ela tinha que fazer na máquina, que era perigoso para as crianças, ela fazia. E o que era mais fácil e mais simples, ela dividia com os filhos. E não só com os filhos, como com os amigos dos filhos. Então, minha casa era uma casa muito cheia de gente, mas era uma casa alegre, era uma casa feliz, porque ela dava uns trocadinhos para a gente era recompensado por aquele trabalho. Então, a gente comprava doce. Né? E para uma criança, não vou falar quantos anos atrás, tá, gente? Mas para uma criança daquela época poder comprar um doce, já era algo muito significante. E ela conseguia, eu não sei como ela conseguia, tá? Infelizmente, hoje ela não está mais aqui para contar, mas ela conseguia empresas que deixavam na nossa casa, por exemplo, tecidos e etiquetas. Então, ela costurava e no final do dia, eu não sei exatamente se no final do dia, ou se 2, 3 vezes por semana, as empresas passavam e recolhiam aquela costura e ela era remunerada. Então, ela fez costura, ela fazia chinelos, não fazia o chinelo. O chinelo chegava para a gente, a parte do solado, da sola ali, né, da parte de baixo. Então, a gente montava os chinelos e, no final do dia, ou a cada 3 dias, alguém recolhia. Também lembro de um episódio que a gente fazia colares e pulseiras. E a gente tinha tipo um galpão, né, no quintal de casa. Ela pregou vários preguinhos na parede e cada criança, vamos dizer assim, hoje nem é mais possível, né, acontecer isso, não é proibido, né? Mas na época não era, e ela não era para a gente, não era que a gente estava trabalhando, para a gente estava se divertindo. Então, a gente fazia as pulseirinhas naquele preguinho, com as miçangas, com o ferrinho, e todos nós éramos remunerados. Então, a minha primeira empreendedora, minha referência, foi a minha mãe. Só que eu não tinha essa noção, né? Porque eu era uma criança. E a gente não tinha também essa palavra, não existia. Então, para mim, era uma mulher excepcional, que estava tentando manter a sua casa. E aí, quando eu tinha 13 anos, ela me falou que uma amiga estava precisando de uma assistente para trabalhar no salão. Ajudar a limpar, a atender, a abrir a porta. E se eu tinha uma amiga para indicar, porque eu só tinha 13 anos, ela achava que era muito nova para trabalhar fora de casa. E eu disse eu. A minha mãe falou,
Aí minha mãe falou, não, você é muito pequena, você é muito magrinha, né? Eu continuo pequena, mas eu era mais. E eu falei, não, deixa eu ir até lá, eu vou conversar com ela. E comecei a trabalhar. Então, dos 13 aos 19 anos, eu trabalhei, não era registrada, eu não tinha trabalhos registrados, mas as pessoas iam me convidando para ir para outros lugares. Então, eu estava ali no salão, alguém falava, nossa, a menina aqui trabalhando, tão novinha, esforçada, vou levar ela para trabalhar comigo. E foi assim dos 13 aos 19 anos. Só aos 19 anos que eu tive meu primeiro trabalho registrado, que também era muito importante, né, para a minha juventude. Só que quando eu parei esses dias para contar a minha história lá no podcast, que eu pensei nessa trajetória dos 13 aos 19 anos, aceitando trabalhos que não eram registrados, que oferecia, de certa forma, o meu serviço, ali eu já estava empreendendo. Porque os jovens da minha época, eles queriam um emprego registrado, né? Porque, querendo ou não, a gente tinha os benefícios. Então, era um emprego registrado, onde você conseguia ter o vale-refeição, o vale-alimentação. E eu não tinha, mas eu aproveitei as oportunidades. Então, acho que o grande diferencial nessa primeira etapa foi aproveitar as oportunidades que surgiram. Só aos 19 anos que eu tive meu primeiro emprego registrado. Trabalhei numa empresa de fast food. Comecei como caixa e terminei como assistente de marketing. Mas, infelizmente, na época, como era uma empresa, uma multinacional, ela saiu do Brasil, e eu tive que ir para outra empresa. Fui para uma empresa de cosméticos, indicada da empresa que eu trabalhava de fast food, e fiquei lá por mais 3 anos. No finalzinho, que essa segunda empresa também era uma multinacional, ia sair do Brasil, eu fui procurar um curso para fazer, porque eu tinha 2 objetivos nessa vida. A princípio, né, cabeça de criança, na verdade 3. Eu gostava muito das artes, né, das artes de modo em geral. Eu queria uma casa, porque meus pais moravam no quintal que era dos meus avós, e eu queria fazer uma faculdade. Então, esse objetivo da casa, eu juntava um dinheirinho, era pouco, tá, gente? Mas desde esses meus primeiros empregos, eu tinha uma reserva. E aí, com essa reserva, eu consegui comprar meu primeiro carro, que foi um Fusca, ainda existia. Eu sei que hoje, quando a gente vê um Fusca, a gente para olhar, né? Eu acho lindo, mas era um Fusca. E aí eu tinha ali meu Fusca e entrei nessa empresa. E dançava também, era dançarina de banda, dançarina de trio elétrico, porque eu gostava muito da área das artes e gosto muito. Então, aí eu entrei nessas empresas e fiquei, em média, entre uma ou outra 6 anos. E quis fazer uma faculdade. Mas, gente, se hoje não é fácil fazer uma faculdade, imagina há 20 anos atrás, para uma menina da periferia, né? E eu pensei, como fazer uma faculdade? Não tinha essa questão, não é que seja fácil hoje, tá, gente? Mas essa questão de bolsa era muito complicada. E, financeiramente, também eu não conseguiria. Então, eu comecei a estudar. Eu já fazia alguns cursos paralelos, mas eu comecei a estudar no Senac. Eu fui fazer um curso no Senac. Um curso de maquiagem, não porque eu gostaria de ser uma maquiadora, mas eu gostaria de ser uma maquiadora artística para o teatro. Então, fui fazer esse curso de maquiagem. E, para minha surpresa, nesse curso, eu conheci uma colega que trabalhava nessa instituição. E levou meu currículo para o Senac. E nessa empresa eu fiquei por 10 anos. Aí, durante esses 10 anos, eu fiz graduação e pós-graduação. Só que, infelizmente, nessa fase da vida, né, da faculdade, eu perdi minha mãe. Então, foi uma etapa muito difícil, porque... Foi uma etapa muito difícil, mas eu consegui... E aí, quando eu perdi minha mãe, eu pensei, vou ter que desistir, mas eu estava só no primeiro semestre da faculdade, né? E eu falei, eu vou ter que desistir, como que eu vou continuar? Ela era minha força, ela era meu tudo. E aí eu decidi falar com uma professora que eu ia desistir. Me identifiquei com uma professora, porque era uma faculdade muito cara, né? E eu tinha uma professora de artes, que, para minha sorte, além de uma professora de artes, era uma professora negra. E aí eu me identificava com ela e conversei. Falei, professora, eu vou parar, né? Não tem como eu continuar. E ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, quanto que é a sua faculdade? O Senac, ele reembolsava uma parte da minha faculdade, mas não era o integral, tá? Eu pagava uma outra parcela, que era um valor muito alto. Então, essa professora, ela pagou aquele mês da minha faculdade.
E fui até o reitor da universidade que eu trabalhava e a gente conseguiu uma bolsa. Então, consegui terminar minha faculdade pagando um valor bem menorzinho do que eu pagava total. Aí, durante esses 10 anos que eu trabalhei nessa instituição, eu fiz graduação, fiz pós-graduação, tive um filho e eu já não estava mais satisfeita. Porque eu não mudava de cargo, né? E como eu estava estudando, eu queria mudar de cargo. E aí, como essa oportunidade não aparecia, eu quis criar a minha própria oportunidade. Então, durante a pós-graduação, eu escrevi uma peça de teatro, decidi sair dessa instituição, montei meu grupo de teatro com essa peça que eu criei, e a gente ficou 1 ano tentando, né? Então, vamos dizer que foi minha primeira tentativa como empreendedora. Então, a gente ficou 1 ano, e quando a gente começou a se apresentar nos céus, quando a coisa começou a engrenar, como eu já tinha um filho pequeno, meu filho naquela época só tinha 5 anos, a coisa começou a ficar muito apertada para mim, começou a ficar muito difícil. Então, eu comecei a vender roupa. Aí foi minha segunda tentativa, tá? O grupo de teatro, infelizmente, terminou, né? Na hora que o foguete estava começando a subir, o grupo de teatro acabou, e aí eu comecei a vender roupa. E comecei a vender super bem. E comecei a ficar empolgada. E aí, sabe qual foi meu erro? Alguém sabe qual foi meu erro quando eu comecei a vender roupa de porta em porta e decidi mudar? Sim, vender fiado. Mais alguém? Abrir meu próprio espaço. Foi o meu erro. A gente não tinha esse acesso que a gente tem hoje da internet, né, de vender os produtos pela internet. Então, eu abri minha loja. Feliz a princípio, porque eu comecei a vender super bem, era uma lojinha no bairro, né, eu sou chata, então eu abri uma loja mesmo de bairro, uma loja super bonitinha, e aí eu comecei a vender super bem. Só que eu comecei a vender fiado. Aí foi a minha decadência, porque os produtos saíam e eu não tinha como colocar de volta, né? Já estão me dando ali 5 minutos, tem tanta história, mas eu vou encurtar. E aí eu comecei a vender fiado. A minha segunda falência é teatro e depois com a loja de roupa. Aí a minha terceira tentativa, eu já estava... Aí, gente, já estava ficando difícil, né? Porque aí já estava 2 anos tentando e eu fiquei com uma dívida dessa loja de R$5.000, sem ter de onde tirar, uma dívida com o banco. E aí comecei a trabalhar mesmo, fazer trabalhos, não por conta, né, mas trabalhar para conseguir, pelo menos, sanar essa dívida. E quando eu estava, também nessa fase eu comprei um apartamento, tá? Porque como você lembra lá atrás que eu estava juntando dinheirinho, então comprei um Fusca, eu comprei um Uno, eu comprei um Gol, e eu comprei meu apartamento, só que não... Comprei um apartamento, na verdade, eu dei uma entrada no apartamento, né? Mas ficou uma grande parcela para pagar aí da vida inteira. Então, quando eu me vi mais uma vez ali naquele lugar de não saber o que fazer, eu pensei em alugar meu apartamento e voltar para a casa dos meus pais. E aí, eu já tinha feito o curso de maquiagem lá atrás, só que eu não contei para vocês. No curso de maquiagem tinha uma disciplina que chamava Design de Sobrancelhas. Não chamava, não, gente. É uma disciplina que chamava sobrancelhas, porque não existia design de sobrancelhas. E eu aprendi a fazer sobrancelha lá atrás. Então, quando eu me vi sem saber o que fazer, eu tive que sentar e fazer a seguinte pergunta: o que eu sei fazer? O que eu sei fazer? Sobrancelhas. E aí eu fui fazer um curso de design de sobrancelhas, entrei no salão e fiquei trabalhando nesse salão por 5 anos. E durante esse tempo do salão de 5 anos, aí sim foi a virada, porque aí eu comecei a ganhar bem. Comecei a trabalhar muito, e enquanto eu não estava trabalhando no salão, eu estava trabalhando em casa. Então, eu comecei a ganhar bem, eu quitei meu apartamento e comecei a juntar dinheiro para abrir o meu estúdio. E aí, eu consegui, em 2017, abrir o estúdio Luciane Gaspar. Só que não é tão fácil assim, né, gente? Abrir o estúdio e ficou rica? Não. O empreendedor não é um cara que ali, a princípio, ele está buscando ficar rico. O que ele está buscando é, de repente, não trabalhar para uma empresa, ter seu próprio horário, que, na verdade, depois a gente descobre que é 24 horas por dia, né? Ter o seu próprio negócio e pagar suas despesas de casa, conseguir, de uma forma tranquila, pagar suas despesas. Só que é muito corrido. E aí, chegou a pandemia, eu abri o meu estúdio, estava super bem atendendo na minha casa, minhas clientes que eram do salão foram, sim, uma boa parte atrás de mim, e a gente começou a trabalhar super bem. Chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, gente, eu não tinha reserva, porque eu tinha quitado meu apartamento e tinha juntado dinheiro para abrir meu estúdio. Como que tem reserva?
Fiz reserva a vida inteira, mas eu fui investindo, então não tinha reserva. E aí, na pandemia, foi bem intenso, foi bem complexo, porque eu não tinha essa reserva, mas eu tinha o principal. Eu já tinha feito história. E aí, o que acontece? As pessoas me ajudaram. As pessoas começaram simplesmente me ajudar. Então, eu não passei perrengue na pandemia pela história que eu já tinha vivido. Então, eu comecei a receber cestas básicas. E outro detalhe, também não recebi o auxílio emergencial. Porque na minha declaração de imposto de renda tinha passado 38 centavos. Então, eu comecei a receber ajudas, cestas básicas, dinheiro de pessoas clientes minhas que moravam fora, que quando vêm no Brasil, vêm até o meu estúdio. E eu comecei a ser ajudada por essas pessoas. E a pandemia foi passando, e agora a gente está retomando. Mas o grande desafio para mim, tem mais 5 minutinhos, o grande desafio para mim do ser empreendedora, porque até agora eu contei a minha história, né? O grande desafio para mim do ser empreendedora é conciliar, principalmente para a mulher. Como que ela consegue conciliar o trabalho, principalmente a mulher que trabalha em casa e que recebe clientes em casa? Então, o grande desafio para mim é conciliar os horários. Então, esse é o primeiro desafio, que o meu tema são os desafios do empreendedorismo feminino. Então, para mim, um grande desafio é você conciliar os seus horários, né? Com a rotina da casa, com as suas clientes, o seu trabalho, o seu fluxo de caixa, as mercadorias que você precisa buscar, porque nem tudo a gente consegue comprar pela internet. Então, meu grande desafio é conciliar os horários. O segundo grande desafio são as pessoas me enxergarem como empreendedora. Então, primeiro, eu me enxergar como empreendedora e depois as pessoas enxergarem a gente como empreendedora. Porque a mulher que trabalha em casa, a vizinha, ela acha que ela pode bater a qualquer momento na nossa porta e que a gente tem que estar disponível para atender. Então, o segundo desafio é você sinalizar para o seu cliente os seus horários de atendimento, o horário que você trabalha. E o terceiro maior desafio, no meu ponto de vista, é o foco. A gente conseguir ter... A mulher tem um foco no que ela está fazendo. O homem é melhor do que a mulher no que ele faz? Vocês acham que o homem é melhor do que a mulher? Qual que é a diferença para vocês? Sobrecarga. E, no caso da mulher, o foco. Porque a mulher, ela quer dar conta de tudo. O cara, ele vai fazer uma coisa de cada vez. E ele vai fazer super bem. Se você pedir para um cara fazer a comida, ele só vai fazer a comida. E provavelmente o arroz dele, como é o do meu namorado, vai sair o melhor arroz do mundo, mas ele só vai fazer o arroz. Enquanto ele faz o arroz, eu limpo a casa, eu respondo o WhatsApp, eu vou checar se a minha sala está limpa, eu vou no banheiro, eu coloco uma roupa na máquina. Então, o terceiro grande desafio para a mulher é conseguir ter foco. Ok? Então, eu ainda não estou dando solução para os desafios. Dentro do empreendedorismo feminino, eu acho que é isso que a gente vive hoje, e muitas mulheres ainda não tinham sentido na pele, até que chegou a pandemia, né? E a grande maioria teve que trabalhar dentro de casa, independente de ser empreendedora ou trabalhar para uma empresa, e conseguiu sentir essa dificuldade na pele. Mas eu tento, enquanto empresa, me posicionar como empresa, deixar bem claro para as minhas clientes o meu horário de atendimento. Pode ser flexível algum dia ou outro? Eu posso atender um pouco mais o meu horário? Posso, mas tem que ser combinado. A gente precisa conversar, você precisa passar uma mensagem e a gente precisa organizar isso. Então, é se posicionar. E aí, a mensagem que eu dou para as empreendedoras e para as mulheres que estão querendo empreender é educar a sociedade para nos enxergar como empreendedora. E a única forma que a gente tem é de sinalizar, é de falar. Quando a pessoa te manda uma mensagem ali 00:30, é você não responder. Porque se você responder a mensagem 00:30, Lu, tem horário amanhã cedo para fazer sobrancelha? 00:30, Lu, tem horário amanhã cedo para fazer sobrancelha? Se eu responder sim, eu já não sou mais empresa para essa cliente. Vocês conseguem me entender? Consegue entender o que eu estou falando? A partir desse momento, eu deixei de ser empresa e ela me vê como uma pessoa que ela pode me chamar a qualquer momento do dia que eu vou atender. Ai, mas Lu, você não gosta de ganhar dinheiro? Gente, a gente gosta e precisa. Mas a gente tem a nossa vida, a gente tem a nossa saúde, a gente tem os nossos filhos, a gente tem o nosso companheiro. E as pessoas precisam compreender isso. Então, a minha mensagem é: vamos educar a sociedade para nos enxergar num lugar que sempre foi nosso, de mulher empreendedora. Obrigada.